Só o que eu tenho de pergunta para fazer sobre a palestra dela, vai demorar mais tempo do que ela falou. Então, pois bom. Então, agora vamos passar a palavra para a professora Vânia, que vai falar sobre as transformações sociais e jurídicas da cidade e a efetividade dos direitos constitucionais do cidadão. O prazo originário também é 15 minutos. Só isso eu tenho que perguntar. Bom dia a todos os presentes, meus cumprimentos ao Fórum de Direito Constitucional da EMERGE pela iniciativa desse importante seminário científico, notadamente na pessoa do excelentíssimo desembargador Najib Slaib Filho e do doutor Leandro Melo Frota, também membro do Fórum de Direito Constitucional, que idealizaram esse evento que hoje participamos com nossa modesta colaboração. O seminário possibilitará a discussão de temas de superlativa importância na pesquisa científica do chamado direito constitucional da cidade. E o meu tema será o das transformações na cidade e a efetividade dos direitos do cidadão. E quero, no dia de hoje, me dedicar a pensar um pouco com vocês sobre o que significa, né, qual é o sentido, qual é o conceito de direito da cidade. Na Grécia, a cidade estava ligada à perspectiva de uma vida feliz. Aristóteles, na sua obra Política, já vislumbrava a polis como uma sociedade política, uma associação voltada para a felicidade, para o interesse público. O termo política, na obra aristotélica, significava tudo aquilo que significaria a cidade e, consequentemente, ao cidadão. Essa primeira fase da política trouxe as considerações propedêuticas sobre a natureza, as funções, as divisões do Estado, as formas de governo e, especificamente, a pioneira atividade de reflexão sobre a polis. Pensar a cidade é, antes de tudo, uma atividade de reflexão. E, por ser um animal político, o homem advogou a ideia, ao contrário dos outros animais, que não poderia viver senão em sociedade. Partindo daí, vamos considerar, né, com esteio na obra de Aristóteles, que o cidadão é um homem investido de um certo poder. Este legado, né, fez com que a política passasse a ser definida como a arte de governar. E aí pegamos uma obra chamada Cidade Antiga, onde Fustel de Coulanges se referia ao surgimento da cidade como uma união de várias tribos, famílias e uma associação religiosa e política que formaria a urbe, que é o local de reunião, o domicílio permanente, o santuário da cidade, formando-se não pelo decorrer do tempo, mas uma só vez e um só dia, pelo seu ritual próprio da formação. Mas foi numa obra de Marshall Berman, no seu famoso livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, foi um livro que na década de 80 ficou até muito badalado, né? Um livro famoso num verão aí, que me trouxe a mais acolhedora noção de cidade que já li. Disse o autor: cidade é o local para nós e para aqueles que virão depois de nós. O lugar para os que continuarão lutando para fazer com que nos sintamos em casa nesse mundo. E por isso, eu digo hoje a vocês que a cidade traz o sentimento de estarmos em casa, para lembrarmos aí da palestra da professora Marcele. E o que vemos hoje? O que vemos nas capitais, nas médias e nas grandes cidades? A arquitetura do medo. O que é a arquitetura do medo? A arquitetura do medo é todo esse sentimento que vai nos trazendo assombros, propostas robesianas. A arquitetura do medo se revela no aparecimento das incontáveis grades nas residências, na vida dos condomínios, nos edifícios públicos, neste convívio permanente e forçado que todos nós temos com a violência. E a sociedade, com medo, temerosa desse estado de natureza contemporâneo em que vivemos, para lembrarmos da obra O Leviatã, de Thomas Hobbes,
concede ao soberano, concede ao administrador público poderes demasiados, poderes além da razoabilidade, poderes por vezes maculados até por inconstitucionalidade, na esperança de alcançarmos segurança e proteção. É o que vemos em cada eleição nas plataformas dos candidatos majoritários nos programas eleitorais. Muitas promessas de repressão que sabemos todos não resolver os tantos e sensíveis problemas da cidade. Esses sinais de violência não devem afastar a correta significação do que deva ser a cidade como uma construção sociológica de um espaço de vida e, sobretudo, da conquista da cidadania, já que estamos hoje numa reunião do Fórum de Direito Constitucional. Afinal, como sempre pensamos ao fim de cada jornada, de cada experiência, de cada aventura humana, para onde nós estamos indo? Essa é a pergunta. E eu responderei a vocês, queridos ouvintes, para casa. Sempre para casa. E é isso que basicamente deve ser a cidade. O lugar de habitação, o lugar de organização, onde se deve atender a uma finalidade. A cidade precisa cumprir uma função social e fundamental, e esta função sobreleva todas as possibilidades nela existentes, que é dar habitação, assegurar os direitos sociais como um todo, atendendo às necessidades humanas de sobrevivência, de existência, mas, sobretudo, de felicidade. Sabemos ser o bem comum o elemento finalístico do Estado. Aprendemos isso nas primeiras lições de direito constitucional. E o nosso conceito de bem comum, embora seja um termo de tessitura aberta, que comporta interpretações ideologizadas, porque o meu ideário de bem comum pode ser um e de cada um de vocês ser outro. Ele pode e deve estar próximo à ideia do que vimos na Constituição americana, o right of happiness, o direito à felicidade. A felicidade dentro do enfoque de felicidade de cada cidadão. E essa visão feliz, correta, do que deva ser a vida nas cidades, se divorcia do que vem hoje se apontando, que é o declínio do espaço público. Além dos muros altos, dos logradouros de reunião, das praças, dos parques, dos locais de vida social, o que temos visto é a degradação do espaço público, impossibilitando a vida comum. Até os novos meios de comunicação. No outro dia vi no Facebook uma foto interessantíssima, que era uma estação de trem, onde todo mundo estava plugado num telefone ou num tablet, e só um olhava, né, à espera do trem. Esses meios de comunicação, celulares, tablets, toda sorte de recursos, talvez até desconhecidos por essa professora dinossauro que hoje vos fala, eles também escravizam o homem, tornam o nosso cotidiano extremamente veloz, mais veloz do que a nossa saúde comporta. E essas demandas maculam tanto o espaço de convivência pública, pois as pessoas não têm tempo mais para nada, assim como também alcançam o universo da privacidade doméstica, fazendo com que o convívio familiar se torne cada vez mais difícil. E o Rio de Janeiro hoje, destruído pelo problema da mobilidade urbana, tem indivíduos estressados, exaustos, no limite máximo da fadiga por questões relacionadas ao transporte, como bem lembrou o nosso excelentíssimo desembargador. As pessoas chegam em casa, se jogam desfalecidas em suas camas, muitas vezes sem terem forças, sem terem ânimo para a tão necessária convivência familiar. Nesse sentido, devemos convergir nossos esforços para a ideia de uma ordem social que venha a proteger certos interesses socialmente reconhecidos como dignos de proteção. E aqui que lembro de Kelsen, em seu livro A Metamorfose da Ideia de Justiça, quando ele analisa a ideia de felicidade aristotélica, considerando a polis como a possibilidade de associação para uma vida feliz. Ou seja, se a felicidade dos cidadãos não for a meta a ser alcançada, algo está mal, algo vai errado.
constitucionalmente, nós precisamos compreender a paisagem, compreender a verticalização desenfreada das edificações, a expansão descontrolada, a exploração inescrupulosa. Precisamos ter as cidades preparadas para a chegada desses novos empreendimentos de infraestrutura, sob pena do dito progresso trazer a ruína na vida dos cidadãos. Por exemplo, um grande empreendimento pode trazer milhares de pessoas para a vida de uma determinada cidade. Mas como fica a infraestrutura? A cidade vai comportar essa gente toda? O artigo 225 da Constituição assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida. E o que a Constituição propõe é, na realidade, uma revolução nas mentalidades, na forma de ver o mundo, distinta daquela que tem conduzido até então o crescimento artificial das cidades, resultante, entre tantas outras mazelas, do desemprego rural, das migrações internas, do excesso populacional e toda sorte de questões a serem inventadas. E essa revolução das mentalidades nos propiciará o alcance de uma expressão que gosto muito e que falo sempre aos meus alunos, que deve ser o conceito contemporâneo das cidades, que é o da cidade humana. O fato é que a Constituição prevê que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. É o que estabelece o artigo 182 da Constituição. E já que a Constituição fala em ordenação, o que é ordenar? Ordenar é a possibilidade de limitação das movimentações urbanas e interurbanas sob a orientação de políticas públicas. E é aí que nós chegamos no ponto crucial dessa exposição. O que são as tão aclamadas políticas públicas? As políticas públicas são metas coletivas conscientes. É importante que se diga que são conscientes, são opções, são ações que devem permitir que as medidas e ações governamentais sejam legitimadas pela participação das coletividades envolvidas e, de forma indireta, de toda a comunidade, pois as políticas públicas terão de ser umas de âmbito nacional e outras de âmbito local. Temos que compreender que os governos locais destinatários das políticas públicas jamais poderão dar vazão às necessidades decorrentes de migrações internas intermitentes, conforme ocorre nas grandes capitais do Brasil, exatamente por serem polos receptores das crises nacionais resultantes dos deslocamentos regionais. Isso, minha gente, para não falarmos no caos da problemática trazida com os imigrantes que vêm para o Brasil. Por favor, peço venha, aqui não me entendam mal, não se trata, pelo amor de Deus, de nenhuma xenofobia fascista contra os imigrantes. Eu mesma sou filha de imigrante, sou filha de primeira geração de imigrantes que vieram da Itália, pai e mãe imigrantes que saíram da guerra na Europa. Mas o fato é que a chegada desordenada, sem qualquer controle, por exemplo, dos haitianos no Acre, especificamente em 2 municípios, sem qualquer política pública, sem controle governamental, só traz o caos e o crescimento da marginalidade naquela região e adjacências. Outra situação seríssima é dos bolivianos em São Paulo, uma situação muito complicada. E as causas dessas crises vão se encontrar na origem e devem ser enfrentadas por ações governamentais. Antes de mais nada, faz-se necessário conhecer o problema, tanto pela perspectiva local quanto nacional, ter consciência da conjuntura que envolve o problema, conscientizando também a sociedade como um todo que esses problemas invocam responsabilidades que devem ser compartilhadas por toda a comunidade. E o que seria a comunidade? Vamos partir de uma opção de excluir qualquer ideia que estabeleça dicotomia entre Estado e sociedade. Conrad Hess, em sua magnífica obra Escritos de Direito Constitucional, esclarece que a concepção tradicional parte desta dicotomia, estabelece distinções entre sociedade e Estado, situando o Estado como uma unidade dada e a sociedade como uma pluralidade dada. E esse dualismo tem suas raízes no pensamento liberal
sendo uma expressão da relação entre o poder estatal, que é representado pelo governo, e uma sociedade excluída do processo de decisão política, cuja vida era marcada por intervenções estatais, tão somente em caso de perturbações, afastando-se uma postura proativa do ente estatal. Era o chamado Estado mínimo. Mas os alicerces desse dualismo desapareceram com a concretização dos governos democráticos. A vida social deixa de ser subjugada ao arbítrio de uma organização que pré-estabelece planificações e passa a se constituir através de um construído coletivo da sociedade, através do espírito da cooperação. E, desse modo, a participação social, uma cidadania atuante e participativa pela perspectiva da cidade humana, como eu vos dizia, partícipe dos processos de tomada de decisão política, vai se tornando alicerce para a concretização de uma nova postura de influência social sobre as decisões da atividade estatal. Comunidade é uma ideia que envolve o aspecto de unidade política, o aspecto de união entre sociedade e Estado. Nós vamos observar que a vida futura das cidades exige a análise de dois aspectos extremos que se defrontam. Um deles é a legalização do ilegal. São constantes as leis de anistia parcial ou total do que é considerado irregular. Nós vamos observar que os governos e as legislaturas que se sucedem decidem sempre de forma contrária às anteriores, com descontinuidade das medidas, até mesmo das que são por todas consideradas oportunas e necessárias, só para descredenciar, por vezes, um opositor político. Pois, infelizmente, minha gente, não há no Brasil continuidade política de bons projetos. Além disso, em se tratando da vida futura das cidades, o problema terrível da explosão demográfica, o inchaço da cidade. E aí, sabemos que se o planejamento familiar deve ser considerado prioridade absoluta em se tratando de saúde pública, podemos concluir que ele é prioridade absoluta para o exercício do direito da cidade. Do mesmo modo, a questão da função social da propriedade, sobretudo a propriedade rural, para enfrentarmos os fatores que deflagram o êxodo rural. Devemos concretizar políticas públicas que venham no âmbito econômico e financeiro a melhorar a situação trabalhista e previdenciária dos trabalhadores, o acesso à habitação, às cooperativas, bancos e escola. De toda sorte, as considerações vistas e não exaurientes dos vários aspectos do problema situam-se com base no direito do que é a cidade. E aí, já terminando, porque vi a plaquinha do nosso desembargador Najib, eu digo que restaria o da autonomia, né, para que possamos chegar ao deslinde do nosso problema. A decisão não é técnica, a decisão é política e o ponto nodal é de que modo as decisões são tomadas. O direito da cidade exige a participação efetiva dos cidadãos no processo decisório. E aí nós só vamos ter a concretização da participação popular nos processos decisórios e, consequentemente, o alcance de uma vida feliz se nós tivermos as pessoas tendo, através dos instrumentos de participação política mitigada, né, dos plebiscitos, dos referendos, dos incontáveis instrumentos de participação efetiva do cidadão, a possibilidade do cidadão dizer o que ele quer, o que ele precisa, o que ele almeja para uma cidade feliz. Por fim, a cidade contemporânea vai escapar às definições tradicionais, ainda que queremos atá-la ao pedestal de um patrimônio. É um exercício vão. O passado se esquiva aquilo que lhe pede o presente. E aí eu termino com Baudelaire, quando ele disse: a forma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, que o coração de um mortal. Muito obrigado. A doutora Vânia também já vai receber aqui uma folha inteira de coisa para a gente discutir. E agora o doutor Leandro, com o mesmo tempo,
também com direito ao mesmo tempo de excesso, né, vai falar sobre a proteção dos direitos do cidadão frente aos excessos de poder da polícia estatal. Essa batina vai ser já. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o nosso presidente do Fórum de Direito Constitucional da EMERGE, desembargador Najib Laib Filho. Saudar a mesa, os professores que palestraram antes de mim. Dizer que agora eu vou ter uma difícil missão, porque palestrar depois é da professora Vânia e depois é da professora Marcélia, acaba sendo um pouco complicado. Não vou usar o tempo todo, porque eu não quero que o desembargador Najib tenha uma folha imensa de perguntas. Prefiro fugir um pouquinho disso. Bem, antes de mais nada, nós temos que discutir o que é a questão o que é a questão do poder de polícia. O poder de polícia é uma faculdade inerente do Estado. Ele se encontra, o termo legal dele se encontra no artigo 78 do nosso CTN, que considera esse poder de polícia a atividade da administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem, costumes, à disciplina de produção do mercado e do exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. Então, o poder de polícia é nada mais e nada menos que é uma atividade inerente à administração pública para disciplinar e restringir as atividades, o uso e o gozo de bens e direitos, bem como as liberdades dos administrados. Tá. Existe uma diferença entre o poder de polícia administrativo e a polícia judiciária. O administrativo, ele usa a impedir ou paralisar atividades sociais. A judiciária, ela pré-ordena, além de estabelecer a situação devida e responsabilizar os violadores. O poder de polícia administrativo, ele é sempre preventivo, tá? E o poder de polícia judiciário, ele é sempre repressivo. Mas neles, a gente encontra quais são os limites do poder de polícia. Assim, o Estado, é uma pergunta que a gente se faz, o Estado, ele pode tudo? Ele pode violar o direito do particular? Como é que ele faz isso? Ele pode simplesmente, utilizando a sua força, chegar e falar, não, eu sou o Estado, eu sou o rei, eu sou o Estado, então eu quero e vou fazer isso? Não. Tá? A gente percebe os limites dele no artigo 5º, que é o nosso artigo que trata dos direitos fundamentais, e os princípios gerais do direito público e do direito administrativo. Uma das coisas que a gente percebe, que vem sendo uma crítica constante dos professores e profissionais, poder judiciário, todos nós aqui, que é a questão dos excessos do poder de polícia. Por exemplo, posso citar um caso aqui que todo mundo tem acompanhado, que são as manifestações. Tá? O Estado, ele tem o dever de garantir a nossa segurança. Tá? Ele tem o dever de garantir, por exemplo, a propriedade privada. Tá? Ele não pode deixar que ninguém chegue, por causa de algum motivo aleatório, ideológico, etc., destrua a propriedade alheia. Porém, o que a gente tem visto? A gente tem visto o excesso do Estado. O Estado, em vez de intervir de maneira pacífica, já que ele tem os meios dele, não. A gente tem visto uma selvageria desnecessária, tá, ao longo dessas manifestações aí que iniciaram ano passado. Quais são os atributos do poder de polícia? São 3. A discricionariedade, tá? Ou seja, o administrador, ele tem aquele poder
discricionário, olha, de fazer ou não fazer, autoexecutoriedade, ou seja, ele não depende do Poder Judiciário para tomar uma decisão, tá? Então, aqui um exemplo clássico, por exemplo, aquela boate lá do Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, que teve aquele incêndio, o município chegou e falou assim, não, cassou o alvará. Isso independe de uma decisão judicial, ele tem esse poder, é o poder de polícia dele. E a imperatividade. Em geral, os atos de poder de polícia, eles são discricionários, que é o que eu disse aqui. O chefe do poder, ele tem aquele direito, aquela escolha, se pode ou não, se vai ou não, mas eles também podem ser, em alguns casos, vinculados. Todo ato de polícia, todo ato do poder de polícia, que por acaso resulte alguma sanção, tá? Dois princípios básicos têm que ser respeitados. O primeiro é o do contraditório. Então, ou seja, o Estado vai aplicar alguma multa no particular ou no estabelecimento, etc. Tem que ter o particular, ele tem que ser ouvido, tá? Ou seja, ele tem que ter o contraditório, ele tem que apresentar as provas para dizer, olha, eu não fiz isso, eu não participei disso, eu não mereço essa multa, etc. Tal. E a ampla defesa, tá? Ou seja, ele tem todo o direito de se defender utilizando as instâncias apropriadas, inclusive se ele achar que dentro do processo administrativo ele não alcançou o seu objetivo, bater as portas do Poder Judiciário. A validade do poder de polícia, tá? Os atos de poder de polícia são os mesmos do ato administrativo, que tem que ter competência, são 3 requisitos básicos, a competência, finalidade e forma. Lá do Carlos Roberto. E aí, um caso que a gente acaba sempre se perguntando, quem é o operador do direito, quem cabe executar esse poder de polícia. Porque o que acontece muito assim, no nosso país, pelo nosso sistema federativo, é a questão da divisão de competências. Então, por exemplo, a gente tem um caso, digamos, ambiental, uma licença ambiental, quem cabe caçar? A União, o Estado, o município? Então, assim, uma questão muito, muito prática, que é uma resposta prática, cabe aquele que de fato puder regulamentar a matéria. Então, se for uma matéria, por exemplo, exclusiva da União, é a União. Se for do Estado, é o Estado. Se for o município, é o município. Que, apesar de óbvio, a gente percebe que ao longo do curso não é tão óbvio assim com as nossas autoridades. Bem, o que acontece? O particular, ao longo da história, ele tem mudado a relação dele com o poder público, tá? Antigamente, o administrado, ou seja, nós, éramos administrados passivos, ou seja, nós só tínhamos deveres, tá? Nós tínhamos poucos direitos, nós não tínhamos direitos a pleitear praticamente nada. Na década de 90, com as privatizações, os administrados eles passaram a se tornar clientes, tá? Então, eles passaram, além de ter as obrigações, eles passaram também a ter um pouco de direitos. Agora não, agora chegamos ao século XXI. Hoje em dia, os administrados, o termo que a gente usa é o termo que as duas professoras palestraram anteriormente, que é o cidadão. Hoje em dia, nós podemos também exercer, o termo correto não é bem esse, mas é
é poder de polícia também. Ou seja, a gente pode, por exemplo, se a gente visualizar alguma incidência, por exemplo, o vizinho da casa ao lado, você mora numa casa, a casa ao lado tem uma fábrica de fogos, etc., e você percebe que tem gás ali. Você pode denunciar. Então, você tem esse direito. Você pode abrir um procedimento administrativo, um processo administrativo para determinado fim. Antes não. Não é um direito individual. Tá? Isso é uma mudança de pouco tempo. Não só a mudança no sentido constitucional, no sentido legal, como uma mudança no sentido dos nossos governantes entenderem isso. Hoje, o cidadão, ou seja, nós, ele tem não só o direito, como o dever de atuar nesse controle. Tá? Os processos administrativos, a forma da gente combater esses excessos de poder de polícia, existem, por exemplo, duas formas. A forma administrativa, tá? Que são com aberturas de processos administrativos, processo administrativo deflagrador, ou pelas vias do poder judiciário. Ou seja, a gente questiona alguma coisa, a gente percebe alguma coisa, algum excesso do poder de polícia. Exemplo, você quer tirar uma licença, você quer construir um empreendimento, você tem que tirar as licenças ambientais. Você tirou as 3 licenças, que é o que manda a lei, etc. Está dentro do que manda a lei. O órgão executivo, o poder executivo, ele não pode ter discricionariedade de negar o teu empreendimento. Ele tem que, de maneira vinculada, aceitar. Olha, não, tirou aqui, tem estudo de impacto ambiental, tirou aqui todas verificou todos os problemas, etc. Está tudo o que manda a lei? Sim. Então, o Estado não pode negar. Por que não pode negar? Para que não tenha nenhuma decisão pela via ideológica. Então, digamos, vou dar um exemplo aqui fantasioso. Eu sou socialista, e aí o fulano está abrindo um empreendimento, ele é uma pessoa reconhecida como liberal, defende os empresários, etc. Tirou todas as licenças, está tudo correto, os trabalhadores estão todos carteira assinada, etc. Tal, mas não, eu não gosto dele porque eu não tenho lá a ideologia dele e vou negar. Não, o Estado não pode fazer isso. E quando faz, ou seja, quando tem esse excesso, nós temos duas vias, ou a via administrativa, que é aquela coisa, é o próprio ente que vai julgar, né? É o próprio Estado que vai julgar o seu processo, e aí tem um caso mais clássico aqui que todo mundo conhece, é quando a gente recebe uma multa do Detran e a gente vai questionar o Detran no próprio Detran, ou seja, é desnecessário. Ou, e pela via judiciária, que sim, encontra um juiz que, de fato, ele vai analisar o nosso processo sem aquela obrigação de julgar pró-Estado, né? Aí você paga 4 o custo para discutir uma multa de R$100. Deixa eu ver uma coisa aqui mais... Eu vou mandar a internet. Uma das formas, por exemplo, é da gente se defender contra o Estado, contra a questão do poder de polícia excessivo. Por exemplo, agora, com essa nova lei do mandado de segurança, do 12.016, ingressar, por exemplo, com esse remédio constitucional, quando afrontar diretamente o nosso direito líquido e certo. Entendeu? Então, assim, para não ficar aqui me estendendo por causa da hora, eu encerro com uma frase do anarquista francês Pierre Proudhon, que ele trata muito da questão do Estado com o particular. Que ele diz assim: aquele que botar as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano. Eu o declaro meu inimigo. Obrigado.